Olá, prezados alunos, sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Amanda Dias, sou advogada especialista em Direito Civil e Direito Processual Civil e eu vou ministrar para vocês a matéria de Diretrizes Políticas e Legislação Trabalhista. Nós vamos estudar com mais afinco, sobre as normas regulamentadoras que norteiam a profissão que vocês exercem, ok? Então, inicialmente, nós iremos conceituar o que são as normas regulamentadoras. Pessoal, as normas regulamentadoras, elas são normas que foram elaboradas pelo Ministério do Trabalho e devem ser observadas com o fim de promover mais segurança e saúde no ambiente de trabalho. Elas também têm a função de detalhar a CLT, dar uma espécie de complementação à CLT. Porque a CLT, embora tenha vários dispositivos, ela não é capaz de mensurar todos os eventos que possam ocorrer no ambiente de trabalho. Até porque todo dia surgem novas profissões e as normas regulamentadoras elas servem para dar esse complemento à legislação trabalhista. Ok? Então, as normas regulamentadoras, elas se aplicam a quais entidades? Elas se aplicam a todas as entidades que tenham funcionários empregados que sejam regidos pela CLT. Ou seja, trata-se tanto das empresas privadas, que são as pessoas jurídicas de direito privado, empresas públicas ou entes dos órgãos públicos, que são as pessoas jurídicas de direito público, administração direta e indireta, Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, todos esses entes, todas as empresas, sejam elas de caráter privado ou público, que tenham funcionários regidos pela CLT, elas devem observar as normas regulamentadoras. Nós iremos tratar um pouco mais profundamente em relação a isso na nossa aula presencial, que nós teremos um tempo mais largo para tratar de todos esses assuntos de forma mais profunda e vocês também poderão tirar as dúvidas comigo pessoalmente na aula, tá bom? Como que a gente consegue identificar quais são os funcionários que precisam ser regidos pela CLT? Primeiramente, a gente tem que observar se existe a relação empregatícia, o vínculo empregatício. Ora, mas o que é esse vínculo empregatício? Primeiramente, para vocês terem uma noção melhor do que se trata isso, a gente vai ler o artigo 3º da CLT para vocês entenderem primeiro o que é o empregado, o que é considerado empregado pela CLT, e depois eu vou ensiná-los a identificar se a relação do empregado com determinada empresa existe esse vínculo empregatício, se existe a obrigatoriedade dele ser regido pela CLT. Bora lá. Bom, o conceito de empregado pela CLT, artigo 3º, se vocês quiserem dar uma lida, vocês encontram facilmente na internet, no Juiz Brasil, tá bom? Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual, tá? A empregador sob dependência deste e mediante salário. Bom, primeiramente, para você identificar quais se determinada relação entre empregador e empregado possui vínculo empregatício, você tem que observar 5 características de forma cumulativa. Não pode faltar nenhuma delas, tá bom, pessoal? Primeiro, tem que ser pessoa física, a pessoa física que deve prestar diretamente para a empresa determinada função, ou seja, se eu tenho uma empresa particular e eu preciso de determinado serviço na minha empresa e eu contrato outra pessoa jurídica para realizar esse serviço na minha empresa e essa pessoa jurídica traz pessoas físicas por ela contratada para prestar esse serviço para minha empresa, eu não estou contratando as pessoas físicas que trabalham para a pessoa jurídica, eu estou contratando a pessoa jurídica, entendeu? Essas pessoas que trabalham para essa terceirizada que eu estou contratando, elas vão ter vínculo empregatício
talvez sim, talvez não, com essa pessoa jurídica que eu contratei e não com a minha empresa. Tenham sempre isso na sua cabeça. Se é pessoa física, tem que ser pessoa física e prestar diretamente para a empresa determinado serviço. Tem que ter caráter pessoal, tem que ter pessoalidade. O que é que significa isso? A função que você exerce nessa empresa só pode ser exercida por você. O teu empregador não vai aceitar que tu mande outra pessoa para exercer a função que é atribuída a você, entendeu? Agora, numa suposição, suponha que eu contrate uma diarista para fazer faxina na minha casa e eu sempre gosto de contratar a mesma pessoa, certo? Porque eu gosto do modo como ela organiza a minha casa, suponha. Se eu chamo essa pessoa 2 vezes ao mês, 3 vezes ao mês para fazer esses serviços domésticos, isso não caracteriza eventualidade se caso essa pessoa não possa vir e ela mande outra pessoa vir fazer o serviço no lugar dela e eu aceite de prontidão. Já descaracteriza a questão da pessoalidade, porque tanto essa pessoa quanto qualquer outra pessoa pode exercer essa função. E também não existe essa eventualidade, porque essa pessoa não trabalha na minha casa de forma corriqueira, tá? Habitualidade ou não eventualidade, que significa a mesma coisa, pessoal. A habitualidade é o fato da pessoa sempre exercer essa função na minha empresa, seja 3 dias na semana, seja 2 dias na semana. De forma contínua, essa pessoa vem à minha empresa e exerce ela, só aceito se for ela, prestar esse serviço na minha empresa. Subordinação. Essa pessoa tem que ser subordinada ao empregador. O empregador se o empregador vier dar uma ordem para essa pessoa, ela tem que acatar. Caso ela não acate, já descaracteriza, ou então ela acate só esporadicamente, não acate todas as ordens que ele fizer ao empregado, descaracteriza também essa questão da subordinação. E, por fim, a onerosidade. Toda vez que eu vou prestar um serviço para uma pessoa, eu vou cobrar, certo? Pecúnia. Eu tenho que cobrar pelo serviço que eu estou fazendo ali. Aí, ou seja, eu tenho que observar se é uma pessoa física, só recapitulando, pessoal. Se é uma pessoa física, se tem um caráter pessoal, se eu só aceito aquela pessoa para exercer aquela função, se ele vai de forma habitual na minha empresa, seja todos os dias na semana, ou só 3 dias na semana, mas ele sempre vai na minha empresa exercer aquela mesma função, e eu só aceito que ele vá. Subordinação, que ele acate todas as ordens que eu dei a ele, né? E por último, que ele receba uma contraprestação por esse serviço que ele está prestando. Aí já caracteriza a relação empregatícia, tá? É dessa forma que vocês vão identificar se esse funcionário ele deve ou não ser regido, essa relação deve ser ou não regida pela CLT. Prosseguindo. Vamos falar um pouquinho agora, pessoal, sobre o regime jurídico seletista. O regime jurídico seletista estabelece que o empregador tem direito de receber algo, pelo menos um salário, ou ter direito a férias, por exemplo, ter direito a 13º, saque ou acesso ao fundo de garantia por tempo de serviço, né, que é o nosso famoso FGTS, e tem direito também de se aposentar-se, né, se ele tiver tempo de contribuição e idade para se aposentar junto ao INSS. Bom, as empresas privadas contratam geralmente seus funcionários por meio da CLT, a não ser que seja um profissional liberal, que geralmente se faz um contrato de prestação de serviço. Mas isso não vem ao caso da nossa aula agora, da gente aprender isso, tá? Só, pessoal, a gente tem que colocar uma coisa na nossa cabeça. Não é só as empresas privadas que contratam pessoas regidas pela CLT.
As empresas públicas também têm vários funcionários que são regidos pela CLT. O Poder Judiciário tem vários funcionários que são regidos pela CLT. Poder Legislativo, Executivo, enfim, toda a administração pública, direta ou indireta, e empresas privadas têm funcionários que são regidos pela CLT. Porque geralmente, quando você fala em administração pública, você tem na cabeça aqueles funcionários que são contratados, né? Contratados não, que são que prestam concurso público para exercer aquela determinada função. E nem todas as pessoas que trabalham no judiciário, por exemplo, fazem concurso público. Tem muitas delas que são, sim, empregados regidos pela CLT. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a história das normas regulamentadoras. Como que surgiram as normas regulamentadoras e com que fim que elas surgiram. As normas regulamentadoras, elas foram criadas a partir da Lei 6.514, de 77, perdoe-me se eu errei, acho que eu coloquei isso na lâmina de vocês, nas lâminas do slide, então vocês vão poder identificar as datas certinhas, tá? A lei alterou o capítulo 5, título 2, da consolidação das leis trabalhistas, relativas à segurança e medicina do trabalho. Aí as normas regulamentadoras foram aprovadas pela portaria de número 3.214, de 8 de julho de 78, ou foi 79? Acho que foi mais ou menos isso. As normas regulamentadoras, elas foram criadas para dar um formato final, como eu já falei para vocês anteriormente, à consolidação das leis trabalhistas. Como assim? Como eu disse, a CLT, ela é incapaz de prever, por exemplo, um novo tipo de profissão. Com a pandemia, a gente viu, né, que surgiram várias profissões novas ou profissões que já existiam antes, se moldaram a essa situação que a gente está vivendo hoje. E provavelmente, se caso isso fosse durar fosse durar um lapso de tempo considerável, certamente o Ministério do Trabalho teria que criar normas regulamentadoras a fim de dar mais aparato para esses trabalhadores, para essas novas profissões também. Bom, elas foram criadas por a lei, né, 6.514, que eu já acabei de falar para vocês, e tem força de lei, porque elas são criadas por portarias. Só que elas sempre vão estar nessa portaria de 3.214. Como assim? Explicarei para vocês. Uma norma regulamentadora, eu preciso criar uma norma regulamentadora, certo? Para criar essa norma, eu tenho que criar uma portaria para criar essa norma. Quando termina todo o processo de criação da norma regulamentadora, eu vou pegar a portaria que contém todas as outras normas regulamentadoras, que essa portaria de 3.214, e vou colocar essa norma regulamentadora junto com as demais. Porque quando a pessoa for procurar, tanto no site, ou até mesmo os profissionais dessa área, vão ter uma facilidade de encontrar todas elas unidas em um único local, tá? Vamos lá. Elas são sempre criadas ou alteradas pelos formadores da comissão tripartite. Nós vamos falar um pouco mais sobre essa comissão na aula presencial, tá? Porque nosso tempo é bem curtinho aqui. E podem ser alteradas por portaria também, ou criadas por portaria, como eu acabei de explicar para vocês, tá, gente? Bom, quem elabora essas normas regulamentadoras? Gente, elas são tanto elaboradas quanto modificadas por essa comissão tripartite, que eu já falei para vocês. Ela é composta por membros do governo, representantes dos empregados e representantes dos empregadores, que são as pessoas que têm intenção de modificar, como eu posso explicar para vocês, de modificar determinadas situações no ambiente de trabalho.
As normas regulamentadoras, elas podem ser elaboradas e modificadas por meio de portarias, né? E acontece sempre que o Ministério do Trabalho ou qualquer uma desses representantes dessas classes que eu citei, do governo, dos empregados ou dos empregadores, eles sentem que existe a necessidade de alterar alguma coisa ou de incluir alguma coisa nessas normas regulamentadoras, quando com o passar dos anos vão surgindo, como eu já disse para vocês, novas profissões e a gente sente essa necessidade de criar normas para regulamentar essas profissões novas. Caso alguma profissão também que já exista venha aumentar esse índice de acidente de trabalho, existe a necessidade de criar novas normas para poder diminuir esse risco à integridade dos trabalhadores. E isso é muito importante tanto para os empregadores quanto para os empregados, né? Que são os principais interessados nessas normas. Eu fiz na verdade, eu tirei da apostila de vocês para colocar aqui no slide para vocês terem uma forma de ter isso com mais rapidez, acessar essa informação com mais rapidez no slide, de como funciona esse processo de regulamentação. Se você conseguir fixar isso na sua cabeça, você vai conseguir identificar com muita facilidade como elas são criadas, tá, gente? Bom, então, outro questionamento que eu coloquei no slide. Quais são, na opinião de vocês, as normas regulamentadoras mais importantes? Existe uma mais importante que a outra, será? Pessoal, todas as normas regulamentadoras têm uma importância em pé de igualdade. Todas elas são importantes. O que vai definir se uma é mais importante do que outra é a sua realidade. É o local onde você trabalha, é o tipo de serviço que você presta, entendeu? E a partir daí, o profissional, o técnico em segurança do trabalho, ou a pessoa, os empregadores e empregados de determinada empresa, de determinado ramo, vão ter que observar essas normas regulamentadoras que são atribuídas à função que a empresa exerce e, consequentemente, seus empregados exercem. Vamos falar um pouquinho agora sobre a Secretaria de Inspeção do Trabalho, que é a CIT. A CIT, pessoal, é um órgão nacional, tá? Ele é conhecido como CIT, para poder nós conseguirmos resumir, né, esse nome um pouco extenso. E a CIT é a Secretaria de Inspeção do Trabalho. Qual é a competência dessa secretaria? Ela, por ser de cunho nacional, ela é direcionada à gestão de ação, supervisão, controle, orientação e coordenação, tá? Ela vai coordenar, controlar, supervisionar, orientar as atividades relacionadas à segurança e medicina do trabalho, desenvolver atividades relativas à área da segurança e saúde do trabalho. Ela vai, junto com o Departamento de Saúde do Trabalho, né, através da Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho, que é o famoso CAMPAT. Acho que vocês já devem ter ouvido falar durante o curso de vocês. E o Programa de Alimentação do Trabalhador, que é o PAT. Fiscalizar o cumprimento das diretrizes legais em todo o território nacional. Ela vai conhecer, em última instância, os recursos voluntários ou de ofício das decisões proferidas pelos superintendentes regionais do trabalho, principalmente aquelas que tenham bastante relevância, né, para melhoria da saúde e segurança do trabalho. Decidir sobre dúvidas e omissões verificadas durante a aplicação e execução das normas regulamentadoras por meio de notas técnicas que elas vão emitir.